Resenha. Chegamos, está começando o Reis da Resenha aqui pela Jovem Pan em todas as plataformas, porque o nosso convidado, Vamp, é um deboche. Toca música, épico, memorável, não é, velho Vamp? Pô, quem não sabe? É o debochado. Debochado. Pô, aí é um dos melhores. Pô, Toca obrigado. música. Tinha que tocar música aí, Coquinho. O pessoal que tá aí, ó. João Guilherme, boa. Que prazer te receber aqui na Jovem Pan. Obrigado, Pedro. Obrigado. Prazer, Obrigado, Vamp. Carteirinha. Vamp, um debochado. Parabéns, respeito. Perdeu os melhores. Eita! Começou bem, começou bem. Começou bem. Na época que você jogava, eu não falava isso, mas cabia pra você. O Vampeta é um deboche. Olha aí. Obrigado, hein? Como surge isso? Cara, o deboche é bem interessante. Assim, eu tava na redação do Fox Sport. E aí um colega de trabalho lá, o Jailson, ele veio falar comigo e falou, pô, acompanhei a transmissão ontem, a transmissão foi mó barata e tal, muito legal a transmissão. Porra, a transmissão foi um deboche. Aí eu falei, porra, como assim? Deboche pra mim é uma outra coisa. Pô, você não gostou, Jailson? Ele falou, não, cara, pô, foi muito boa. Mas me explica esse negócio do deboche aí. Ele falou, não, porque lá na minha comunidade... Isso é uma gíria que a galera usa. Quando o cara marca um golaço na pelada, porra, lá o cara é um deboche. Tirar um sarro. Na Bahia, deboche lá... É um elogio. O cara vai no baile, pega a menina mais bonita do baile, olha lá, aquilo ali é um debochado, ela arrebentou, é um deboche. Aí, pô, fiquei com aquilo na cabeça, cara. Aí eu falei, pô, deboche, nunca ouvi nesse sentido. Aí eu fui fazer jogos do Flamengo na Libertadores 2019... E aí o Arrascaeta dando aquelas assistências lá, e eu mandei o Arrascaeta, é um deboche. Aí pronto, aí pegou, aí virou. Eu só acredito porque estou narrando. Também. Tem vários, né? O Toca Música, tem... Não faz isso que o rapaz tem família. Tem bastante coisa aí. E você narrou muitos jogos do Vampeta? Você estava comentando muitos, aqui. Cara. Narrei muitos. No Fluminense. Né? Quando o Vampeta passou lá pelo Fluminense, narrei jogos do Vampeta no Vitória também. Olha. Eu já estou nessa aí há uns 36 anos, então... Você vai fazer 51? 53. São mais ou menos juntinho ali. Você começando, eu começando 7, também. 71. Só no ano de nascimento, né, Vampeta? Tá. E o começo? Como foi o começo? Como é o começo? Cara, criança quanto criança? O começo, cara, foi bem criança mesmo. Eu ficava em casa, assim, ouvindo muito rádio, né? E adorava ouvir rádio, as narrações e ficava imitando os caras do rádio que eu ouvia, né? Aí eu ouvia os caras lá do Rio, Zé Carlos Araújo, Valdir Amaral, Jorge Cury. E um dia meu pai me deu um motorrádio, ondas curtas, né? Aí eu fiquei ali rodando. Isso quantos anos? Eu tinha 6, 7 anos. Aí um dia eu ouvi Osmar Santos, cara. Osmar Santos que brilhou aqui na Jovem Pan, né? Explodiu pro Brasil todo na Pan. Aí eu ouvi o Osmar e fiquei encantada, né? Eu falei, caraca, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. E aí cada vez mais fui me encantando e ficava imitando esses caras em casa. Até que um dia, aos 16 anos, eu vi que tinha um curso de locução de rádio e TV ao lado da minha escola em Niterói, que é a minha terra. Aí eu me matriculei nesse curso, fui bem e tal. Aí o professor me deu uma carta de recomendação para eu ir à Rádio Carioca do Rio de Janeiro, a M710, que existe até hoje. E aí ali eu fui e comecei a minha carreira, a minha trajetória, que está aí até hoje. Parabéns. Está aí bastante tempo. Começamos praticamente juntos. Né? Porque eu fiz essa pergunta que eu estava num evento com o Mauro Betti, com o Silvério. Sim. Aí fizeram essa pergunta, o seu começo? Ele falou, pô, eu não entendi, eu ficava sentado numa cancela e passava os boi, eu ficava narrando, cobras, viras, o começo de... A gente narrava tudo, eu narrava pelada da rua, pelada do colégio, futebol de botão. O narrador, ele sai narrando, né? O que aparecer, ele narra. Tudo é narrável. Primeiro jogo profissional. Inesquecível. Lembra? Esse foi o maior jogo da minha carreira, né? Que foi o primeiro, né? O que deu certo, né? O primeiro passo, a estreia. Foi Vasco da Gama e Porto Alegre, que depois virou Itaperuna. Itaperuna. Dia 25 de fevereiro de 1989, em São Januário. E foi mais emocionante ainda pelo seguinte, o narrador... eu era repórter, eu estava no campo. O narrador, ele passou mal, cara. Teve um piriri. Comeu lá alguma coisa que eu não devia e tal. Aí me chamaram correndo, garoto, sobe aqui que não tem narrador, você vai narrar o jogo aí. Aí eu comecei, narrei lá o jogo e fui bem. Ali
seguia o caminho. Foi o jogo mais importante da minha vida, né? Porque ali foi o começo de tudo. Primeiro jogo, né? É, o primeiro jogo. De Niterói para o mundo, né? Niterói, grande Nikit, né? Quem é... Mauro César é de Niterói também. Também, verdade. Mauro César, de Niterói. Temos vários. Muito lá no Caio Martins, contra o Botafogo. Caio Martins, velho Caio Martins. Morava ali perto, ia muito lá ver jogo como criança. Niterói. Quem é de Niterói acha Niterói a melhor cidade do mundo. É bem bairrista mesmo, assim. E você se muda para São Paulo a partir dos anos 90 para trabalhar na Rádio Gazeta. Pô, rapaz, exatamente. Dezembro de 1994, eu estava no Pacaembu narrando Corinthians e Palmeiras, final do Brasileiro, pela Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Aí o grande Pedro Luiz Pauliello, ele ouviu a transmissão da Rádio Tupi, que entrava muito forte aqui nas ondas médias em São Paulo. E aí ele gostou do meu trabalho e aí manteve contato comigo. Falou, garoto, eu estou querendo levar aqui alguém para o rádio de São Paulo, que não seja de São Paulo, que tem um estilo um pouco diferente. Mas eu acho que você, apesar de ser carioca, você tem um jeito meio paulistano de narrar. Eu queria trazer você para cá. Você quer vir? Eu falei, pô, seu Pedro, na hora. Aí eu saí da Rádio Tupi e cheguei aqui em Sampa em janeiro de 1995 para trabalhar aqui ao lado, aqui no prédio da Casper Libre. Almoçava aqui embaixo na prainha. Isso há 30 anos, tá lá. Eu cheguei e ficava olhando, falei, ih, rapaz, há 30 anos eu estava aqui almoçando e tal. Trabalhava com o Mauro Betting lá e tal. Muito legal, muitas recordações boas. E o Mauro Betting pediu para perguntar. A situação na Rádio Gazeta, que vocês quase tiraram a rádio do ar lá por causa do Quinones, zagueiro. Lembra do Quinones, cara? Quinones, do Vasco. Você chegou a enfrentar o Equatoriano, joguei contra. Equatoriano, cara. Joguei. Pois é, o que acontece? Várias situações, aquela equipe da Rádio Gazeta, ela tinha, assim, grandes profissionais e caras muito divertidos, muito engraçados, né? Então, quando juntava o Mauro Betting com o Maércio Ramos, por exemplo, cara, era risada na certa, gargalhada na certa. Então, muitas vezes, as transmissões, os programas saíam do ar porque a gente começava a rir do que falava e não dava para segurar e aumentava a trilha, o sobe-som. E o dia do Quinones foi o seguinte, a gente estava no Disparada no Esporte, programa da Rádio Gazeta, o Brasil ia enfrentar a seleção do Equador, e aí o Mauro Betting começou a falar do Quinones zagueiro, né? Pô, lembra dele? Jogou aqui no Vasco e tal, vai jogar na seleção equatoriana. Aí eu falei assim, pô, Mauro, o Quinones não é tão bom assim não, né? Ele é mais ou menos, tá, Mauro não, ele é um grande zagueiro, foi campeão brasileiro. Eu falei, pô, mas você acha, Mauro? Aí começou a rolar uma discordância, o Mauro achando que ele era bom e eu achando que ele era mais ou menos. Aí o tom foi subindo assim, mas sem discussão, falando, não é bom, é bom, não é bom, não é bom, é bom, não é bom. Aí eu, rapaz, você quando é mais novo, né, não tem freio na língua, é complicado, até hoje mais velho a gente não tem, né? Aí eu falei, pô, Mauro, o Quinones é uma bosta, né, Mauro Betting? Porra, aí ele ficou me olhando assim, e eu fiquei olhando pra ele, tipo assim, puta, falei, né? Saiu, né? A gente ficou meio gelado assim no ar e subiu o som e entrou comercial e vida que segue. Hoje ia dar problema isso aí. Naquela época, graças a Deus, não deu não. Eu lembro quando eu cheguei aqui na PAN também, mas eu recebo... Eu tive feito um trabalho antes pra PAN, de um ano aí, daqui a pouco veio, ó, vai lá, o Marcelo Carvalho quer conversar com você, tudo aí, todo mundo vai trabalhar já, vai trabalhar já domingo, isso é uma sexta-feira, como comentarista. Porque eu vim aqui na PAN contar história pro Jornal da Manhã. Sensacional. Essas histórias, né? Um quadro, Histórias do Vampiro. História do Vampiro. Pô, muito bom, muito bom. Aí eu chego, tá bom, já começa domingo o jogo do Campeonato Paulista. Aí eu chego na redação, eu chego no estúdio, faltava 15 minutos para começar o jogo, o Nilson Sérgio já me dá logo uma dura. Ô, não tem horário não? Eu falei, que horário? Falta 15 minutos para começar o jogo? Falou, não, pô, tem que chegar uma hora antes, tem um abre-jogo. Tem um papo com ouvinte, não sei o que. Eu digo, não sabia, irmão. Próxima vez eu já sei, agora tem que chegar uma hora antes, né? Legal, beleza, começa o jogo, essa conta para todo mundo. Começa o jogo, ele fala, mas Pedro, o Campeonato Paulista é aonde? Eu falei, pô, o Campeonato Paulista é em São Paulo. Ele falou, Pedro, o Campeonato Paulista é aonde? Eu falei, pô, esse cara tá louco, o Campeonato Paulista é na PAN. O Campeonato Paulista é em São Paulo. Falou, o Campeonato Paulista é na PAN. É na PAN. Aí eu digo, pô, vamos... Aí me fazia a pergunta, você acha que o Balbuena tá jogando bem? Eu dizia, o Balbuena tá jogando bem, não abriu o microfone. Tava conversando, abre o microfone. Juvenil. Quem tá na rádio não tá ouvindo, e quem tá no carro não escuta porra nenhuma. Tô conversando com ele, não, Balbuena é bom zagueiro, não, abre o microfone. Então, mas é assim, né? O início, né? Todo início tem... Vivendo e aprendendo, né? Aprendendo. Hoje em dia já sabe tudo aí. Você é macaco, né? Os caras ficam brincando. Né? E como é que foi essa transição sua do rádio pra televisão
depois você passa a trabalhar nos canais Globo, né, no Sport TV. Sim. Como é que foi essa sua transição? Porque a gente sabe, né, que narrar no rádio, aquele ritmo acelerado, você tem que encher de detalhes e o narrador passar aquela emoção, a bola passa lá na cara do cara, parece que passa perto. A 300 quilômetros, pra fora! Quase, gol! E na TV, assim, você também passa emoção, mas é um ritmo mais cadenciado, o cara tá vendo o jogo, tem imagem. Cara, o Mauro Betting, né, que tá aqui na PAN de novo, ele tem tudo a ver com isso, porque, como a gente falou anteriormente, ele era meu colega da Rádio Gazeta. E o Sport TV estava começando o seu núcleo de esportes aqui em São Paulo. Isso em 1996 para a virada de 97. E só tinha um narrador no Sport TV, que era o Deva Pascovitch, falecido lá, infelizmente, no acidente da Chape. E o Sport TV fazia muito campeonato paulista de vôlei, basquete, futsal, futebol. Então o Deva fazia 6, 7 jogos por dia. Estava precisando de um novo narrador lá para dar uma dividida com ele. Aí o Mauro Betting virou para mim e falou, pô, João, você não tem vontade de trabalhar em televisão? Aí eu falei, pô, Mauro, eu nunca pensei nisso, porque naquela época os meus objetivos, os meus sonhos eram todos voltados para o rádio, né? Eu era um narrador de rádio e queria ir para as grandes emissoras e tal. Aí eu falei, pô, tá bom, vamos lá, vamos fazer o teste. Onde é que fica esse Sport TV? Eu me lembro que eu perguntei para ele. Não, é na TV fechada, TV por assinatura, as pessoas pagam para assistir. Era uma novidade, tinha quase ninguém assistindo. Sim. Aí eu fui lá, fiz o teste e passei. Me lembro que o teste foi... Rapaz, eu narrei um tempo de futebol, um Corinthians e Palmeiras. Você deve ter jogado essa partida aí que eu narrei, Pedro. Um set de vôlei, um tempo de basquete, um set de tênis, uma prova de natação e uma prova de atletismo. Assim, porque lá no Sport TV o cara tinha que narrar todos os esportes, né? Aí eu fiquei umas 4 horas lá fazendo. Aí fui aprovado. Mas demorou uns 2 meses para os caras me chamarem. Eu pensei assim, porra, fui mal, né, tal. Aí um dia eu tô em casa, toco o telefone, me ligo, mais ou menos como você, assim, tipo assim, ó... Amanhã, 3 horas aqui, que o carro vai sair para Indaiatuba. Você estreia amanhã fazendo Olímpicos e Suzano no Campeonato Paulista de Vôlei. Eu falei, porra, que legal, vamos lá, né? Nunca tinha narrado na televisão. E aí fiz o primeiro jogo, falando muito, né, de rádio, né? Falando. Aí eu me lembro que o repórter, o Paulo Lima, na época, ele me deu um toque. Ele falou, João, você não precisa falar tanto como você fala no rádio, porque tem a imagem, valoriza mais o som da galera, né? Fica um pouquinho quieto para o som do ginásio entrar, a torcida, tal. E aí, com o tempo, eu fui pegando. No início foi difícil, me incomodava, porque eu falava muito, né, narrador de rádio. Mas aí depois vi que ficava legal, ficava vendo as transmissões em casa. Mas eu acho que até hoje eu tenho muita coisa do rádio, assim. Eu sou um narrador de TV, mas que manteve aquela essência do rádio, aquela coisa da vibração, da emoção, né? Porque o rádio é a grande escola da comunicação, né? Tudo o que a gente vê hoje há muito tempo na televisão, no streaming, né? Tudo veio do rádio, né? Só adaptou a linguagem. Então, eu acho que eu me adaptei à televisão, claro, mas eu tenho muita coisa do rádio comigo. Pô, eu não sabia o que era, né? E aí vão trabalhar aqui na Jovem Pan, hoje virou TV, né? Sim. E agora essa porra, tudo com o YouTube, não fica mais à vontade. O rádio com imagem, é verdade. Com imagem, cara, eu ficava à vontade lá no estúdio. Porra, chegava de bermuda. Pô, eu fazia um programa aqui na PAN, domingo de manhã, das 8 ao meio-dia, que era trocando ideia com os ouvintes, né? O cara ligava, Vamp, toda a parte do programa, o que você achou do Cruzeiro? No começo eu fiquei com medo, pô, esse cara ao vivo, não tem como cortar. Aí eu, Bambi, o caralho, filho da puta. Eu achei que ia acontecer essas paradas, sabe? Alguém me escala, mas, pô, mas não rolou, o programa que eu mais gostava aqui, fazia junto com o jornalismo da PAN com o esporte. Era o plantão de domingo. Plantão de domingo da PAN. Depois virou Seleção Jovem Pan. O plantão de domingo. Então eu chegava, eu digo, pô, da hora. Podia chegar, sabe o quê? Virado, mamado. Nossa. Podia chegar de camiseta. Era só som, não tinha agora tudo com filmagem, não pode dar um mole, velho. Quebrou. Eu sou da época que falava assim, rádio é som, TV é imagem. Então o rádio que tem um baita som, 200 quilos de potência, essa era a grande rádio. Agora acabou. Agora tudo aqui não pode dar mais mole nenhum. É a era Big Brother, não tem mais privacidade. Todo mundo vê tudo. Já era, amigo. Que Deus o tenha. Você deve ter trabalhado com ele. O Vanucci deu aquele mole comendo biscoito. Isso. Aqui, quando não tinha parada, a gente podia até trazer um biscoitinho. Não pode dar mole, não. Hoje está todo mundo ligado. Tudo 24 horas filmado. 24 horas no ar, amigo. Aí foi pegando e o primeiro jogo na TV. Cara, você falou que foi esse do Vasco, né?
Foi o do Vasco no rádio. No rádio. E na TV? Rádio. Na televisão, eu me lembro assim que foi algo marcante, mas que ninguém viu. Assim, eu fiz o primeiro jogo de pay-per-view de futebol na televisão brasileira. 1997, São Paulo e Corinthians no Pacaembu. Mas foi a primeira transmissão de pay-per-view do Brasil. Assim, vamos fazer uma experiência para ver como é que o público reage e tal. E na época as pessoas não conheciam o pay-per-view, né? Então eu fiz aquele São Paulo e Corinthians ali, que realmente pouquíssimas pessoas assistiram aquela transmissão. Era tudo TV aberta, né? Tudo TV aberta. Na época o rádio era muito forte, né? Você estava no Pacaembu, você ouvia o sinal da Rádio Globo, da Rádio Bandeirantes, da Rádio Jovem Pan, né? Mas aí com o tempo foi virando o jogo, né? Porque aí começou a se espalhar pelos bares da cidade, as pessoas começaram a criar o hábito de assistir. Mas teve aquela muita falação que é de rádio pro jogo, que nem foi do jogo de vôlei? Sim. Mas aí eu já estava mais rodado, mais adaptado, né? Mas eu me lembro bem disso, assim, que eu fiz essa primeira transmissão, foi um dos primeiros jogos de futebol que eu fiz, né? E ninguém acompanhou, depois virou uma febre, né? Depois, cara, onde você ia não tinha mais o som, assim, tinha o som nos bares, né, das transmissões de pay-per-view e tal. Então, essa mudança aí foi bem interessante. Ali na virada do século, ali de 99 para 2000, a coisa começou a virar. E aí você fica 14, 15 anos no Sport TV. Quase 15 anos, exato. Aí você deixa o Sport TV para reforçar o Fox Sports, que é um projeto novo aqui no Brasil. Exato. E eu lembro até, João, que nessa época houve uma briga do Fox Sports com as operadoras que não queriam deixar o Fox Sports entrar. Sim. E o Fox Sports também tira, né? Você foi um desses, né? Que saíram da Globo, foram pro Fox Sports. Como é que foi, assim, essa mudança? Foi uma época, assim, que pegou, né? Porra! Assim, mas, assim, se o Pilhado estivesse aqui, ele ia perguntar. Grande Pilhado! Ele ia perguntar. Né? Ih, o Pilhado gosta irmão, você teve algum problema com a Globo? Ele ia perguntar. Sim. Não, cara, assim, o problema que eu tive é que eu quis sair. Aí, realmente, teve uma galera que ficou meio de bico, assim, ficou meio incomodada. Porra, o que eu ouvi que eu era de maluco, porra, tu é maluco, cara, tu vai sair da Globo, vai sair do Sport TV, vai ir para um projeto, uma empresa que está chegando agora no Brasil e tal, será que isso vai dar certo? Mas eu achava que eu tinha que ir e deu certo, né? Deu certo, eu fui para fazer a Libertadores lá, o início do projeto, né? Quando me apresentaram o projeto, eu falei, cara, isso aí vai dar certo. Porque a Libertadores é uma competição que está cada vez mais crescendo, as pessoas estão se interessando mais pela Libertadores e vai ter um canal que vai falar de Libertadores na América. Então a paixão disso é muito grande. E aí a gente deu a sorte do primeiro ano o Corinthians ganhar. O Corinthians foi campeão. 2012, né? 2012. Romarinho fez o gol na Bomboneira, Sheik fez o gol no Pacaembu. Aí, cara, aquilo explodiu. E na época, a Globo tinha o monopólio das transmissões. E a Fox, ela tinha os direitos de transmissão da Libertadores fora do Brasil e no Brasil ela repassava para a Globo. Então a Globo fazia por causa da Fox. Só que aí a Fox chegou no Brasil e falou, não, agora eu vou fazer no meu canal. E aí, amigo, aí mexeu com muitos interesses, então aconteceram alguns bloqueios no início, as pessoas não conseguiam ver nas operadoras de TV a cabo, tinham que procurar link pirata e tal, mas depois de um tempo resolveu, mas no início foi brabo, foi complicado. Foi pegado. Pegado. E uma época boa de Libertadores, você falou do Corinthians campeão invicto, Sim. E o Corinthians campeão pela primeira vez. Exato. Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Isso. Eu lembro que o Boca Juniors na época tinha o Riquelme. Exato. Ainda jogando. Ganhou do Grêmio. Em grande fase. 2007 foi, exatamente. Aí no ano seguinte já tem o Galo com o Ronaldinho Gaúcho. Isso. Então assim, isso aí. A Fox pegou uma época da Libertadores muito especial para vários clubes brasileiros e também de grandes craques. Né? Exato. Assim, de toda a trajetória da Fox no Brasil, foi Corinthians campeão em 2012, Galo campeão em 13, o Grêmio campeão em 17 e terminou com o Flamengo ganhando em cima do River Plate em 2019. Você falou isso aí, que falou 15 anos de Sport TV, Sim. saiu coisa de maluco. Eu falei, não vamos tão longe não. Eu falei, pô, esse cara tá maluco, meu homem, manda na SPN, pô, agora vai falar. Eu também fui chamado de maluco. Tá vendo? Pô, os caras estão gravando. Eu que eu digo, pô. Porra, o homem teve uma recaída, pô. Pô, 15 anos. Falaram, porra, o maluco teve uma recaída lá, joga uma camisa de força nele, porra. Foi uma coisa muito rápida, uma saída, uma galera boa do canal Disney, né? Todo mundo vazando pra... É um negócio meio ousado mesmo, né? Você deixar o Sport TV e a ESPN, realmente você precisa ter coragem, né? Porque são duas empresas espetaculares, muito grandes, a Globo e a Disney.
Mas assim, foram situações, circunstâncias, né, que eu avaliei naquele momento que seria mais interessante para mim. No caso da ESPN, eu estava lá 2 anos fazendo o ESPN FC, que agora é comandado pela Dani Boaventura, né, com o nosso Pascoalzinho, com o Zinho, com o Mauro Naves lá, eu estava ali fazendo o programa. Mas aí surgiu a oportunidade de ir para a Paramount fazer Libertadores na América, com algumas semelhanças do início do Fox Sports, tal, com uma equipe que eu já conhecia, e também com possibilidades como, por exemplo, a minha família, eu morava em São Paulo, a minha família morava no Rio de Janeiro. E aí, nesse trabalho da Paramount, eu poderia voltar a morar no Rio de Janeiro e vir a São Paulo para fazer os jogos e voltar para o Rio de Janeiro. Então, isso acabou tendo um peso muito grande, familiar, também o lado profissional e tal, toda a proposta no conjunto, e aí eu decidi sair, mas também fui chamado de maluco também, rapaz. Pela segunda vez quiseram me mandar para o hospício. Vou ter que perguntar, assim, mas deve ser a sua narração mais marcante, a não ser que você tenha outra narração marcante, mas em 2019, aquela Libertadores conquistada pelo Flamengo em Lima, épico, memorável, toca a música, os 2 gols do Gabigol, que até hoje essa narração está marcada. O torcedor do Flamengo, acho que deve, assim, quando te vê na rua, nas redes sociais, deve te reverenciar, porque acho que você foi o narrador que melhor transmitiu aquela emoção dos 2 gols do Gabigol. Assim, realmente eu tive, ainda bem, grandes momentos na minha carreira, mas sem dúvida, esse aí foi o momento de maior destaque, de maior repercussão. É impressionante. Hoje mesmo, eu estava aqui, chegando aqui no prédio aqui, aí o moço ali do café, torcedor do Flamengo, aí João Guilherme, Gabigol, épico, memorável, pô, e tal. É impressionante, né? E até pelo roteiro do jogo, né? Até 43 do segundo tempo, o Flamengo estava perdendo por 1-0, pô, né? O Flamengo não chegava a uma final de Libertadores há 38 anos. A maior parte da torcida do Flamengo nunca tinha visto o Flamengo chegar numa final de Libertadores. E aí já estava todo mundo achando o seguinte, porra, perdeu, né? River Plate campeão e tal. Eu mesmo na narração já estava dizendo, o River Plate vai se aproximando da sua Libertadores. Galhardo comemorando e tal. Aí, cara, aos 43 do segundo tempo, o Arrascaeta roubou uma bola e tudo mudou, né? Aí, 1-1, e, porra, prorrogação e tal, aquela coisa toda. O Pinola, como era o zagueiro? Pinola. Jogando o Prato também. Pô, ele jogou muito, não, né? Ele tá sendo o melhor campo, porque no ano... completamente o ataque. O Gabigol, o Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles não estavam vendo a bola. Não estavam jogando nada. Até 43 do segundo tempo. Aí os caras acordaram, pronto. E o Pinola estava botando o Gabigol no bolso. Porra! Aí, de repente, ele resolve lá dar aquela assistência. E aí o Gabigol pimba 2-1. Então foi um jogo que marcou muito e eu realmente tive a sorte de estar ali e narrar aquilo ali de uma forma muito especial, né? A galera curtiu. O Lucas Prato, que também perde aquela bola, entra no jogo no segundo tempo. Grande personagem, Lucas Prato. Poderia ter passado a bola. Poderia ter passado a bola e aí gera o gol do Flamengo. E é impressionante que a gente vai muito à Argentina, né? Para fazer jogos da Libertadores, Sul-Americana. É impressionante como o Gabigol virou o ídolo da torcida do Boca, cara. Exatamente por isso, porque ele tirou a Libertadores do River Plate e tal, aquela rivalidade monstruosa. Então o Gabi, ele é muito ídolo da galera do Boca. Já vi torcedor do Boca fazendo aqui, né? Sim, pô, direto. Aqui. Tá. Mas aí você vai confirmar. Mas já ouvi e você não narrou esse gol em loco. Você fez de um estúdio aqui, né, no Brasil. Como é que foi isso? Exatamente, Mas você conseguiu transmitir tão bem a emoção que parecia que você estava lá, no campo. Pois é, cara. Isso é uma coisa realmente que... Porque dificulta o trabalho, né? Você estar no local do jogo é melhor para o narrador, para o comentarista, para todo mundo que está envolvido na transmissão, né? Você distante, numa sala fechada, fica mais distante, fica mais frio. Mas realmente isso não atrapalhou, né? Eu narrei do estúdio da Fox na Barra da Tijuca, ali no Rio de Janeiro. Narramos ali aquela virada épica memorável. E quando a gente fala em transmissão esportiva, é claro que nós temos grandes comunicadores, comentaristas, repórteres, mas o narrador, para mim, é o que comanda, é o mais especial. Porque você... É o que distribui o jogo, né? Difícil você se transformar um narrador. Você nasce com o dom da narração, né? Eu concordo. E o narrador também, ele não tem, assim, como pensar muito. É naquela hora, naquele momento. Às vezes o comentarista pode pensar no comentário que vai fazer, o repórter também. O narrador, ele tem aquele raciocínio rápido. E você teve o raciocínio muito rápido, né? Para transformar aquela emoção do torcedor do Flamengo em 2019. Porque a grande graça e o grande desafio é esse, né? Você não sabe o que vai acontecer na jogada seguinte, né?
E você vê aquilo naquele momento e num frame as palavras vêm na tua cabeça e você vai... Eu costumo dizer que o narrador é meio, Vampeta, lá do Nordeste, o narrador é meio que um repentista, cara. Não é isso? O repentista é aquele cara que você joga uma palavra e o cara faz uma poesia. Um grande amigo lá da Bahia, chamado Silvio Mendes, né? Pois é. E aí, tá jogando Corinthians e Vitória, Pacaembu. Grande narrador. Daqui a pouco o Luizão rola pra mim, escola de cabeça, eu meto na forquilha no Fábio Costa. Ele automaticamente falou, gol do filho, gol do traíra, do filho de Dona Marlene, que minha mãe é Vitória, eu comecei minha carreira no Vitória. Aí quando eu ia lá, gol do traíra, os caras me falando. E eu vou comemorar esse negócio de não, porque eu tô jogando, não vou fazer o gol e não vou comemorar. Eu fui comemorar com o César Prati, com a galera no banco, com o Oswaldo de Oliveira, traíra, o filho de Dona Marlene. Muito bom. Aí pegou, aí a galera gosta, a galera adora. Então é isso, quer dizer, provavelmente ele, na hora, teve essa ideia. O narrador, ele, aí, principalmente na hora da narração do gol, não tem um texto pronto, a coisa vem, flui, você vai puxando as palavras, a sua inspiração, ela vai aparecendo e você vai formando aquele texto, né? Então é um negócio realmente muito especial, uma vocação mesmo. Que nem o nosso aqui, o Nilson César. Grande Nilson. O Nilson conta pra nós aqui que o seu Tuda jogou pra ele, conhece o que de carro? Aí ele falou, você tocar pneu. Vai narrar a Fórmula 1. Ele conta essa coisa, eu não sabia nada. Porra, tem uma história minha parecida com essa do Nilson. E o Rubinho Barrichello, encontrei com o Rubinho, falou, manda um abraço pro Nilson, que esse cara me ajudou na Fórmula 1. Não, o Nilson narrou Fórmula 1 por mais de 30 anos aqui na Jovem Pan, né? Um cara que rodou o mundo e conhece tudo. Tem uma história muito parecida minha no MMA. O MMA também foi isso eu ia te perguntar aqui, MMA. Pois ali o MMA foi um momento muito legal. E foi igualzinho isso aí. Eu estava lá um dia na redação de Sport TV, aí o meu chefe, o Pascoal, virou para mim e falou assim, João, tá tendo muita demanda aqui no Premier Combate e eu vou ter que puxar você para você ajudar o Sérgio Maurício e o Lucas Pereira, que eram os outros narradores. E você vai narrar amanhã um evento de MMA. Aí eu virei para ele e falei, olha, Pascoal, eu não sei nada. Nunca vi, não sei o que é e tal. Aí ele virou para mim e falou, beleza, se vira. Se vira, problema seu. Eu falei, tá bom, vou me virar. Aí o que eu fiz? A gente não tinha na época a facilidade de internet que a gente tem hoje. Já tinha, mas não com tanta facilidade, né? Aí eu fui conversar com os comentaristas, cara. Conversei com Joinha, Carlão Barreto, Luciano Andrade, a galera que comentava lá as lutas, né? E aí o primeiro a fazer evento comigo foi o Paulo Borracha. Aí eu virei pro Borracha e falei, Borracha, o negócio é o seguinte, sem nada, o que é isso aí, o que eu faço e tal. Aí ele foi muito bacana comigo, ele virou para mim e falou assim, garoto, é o seguinte, você é um comunicador. Então, você abre a transmissão, estamos aqui, vai ter o UFC número tal, vamos ter a luta tal contra fulano de tal, a luta de Beltrano contra Ciclano. Quando a luta começar, deixa que eu comento e você vai ouvindo. Aí foi o que rolou, cara. Começa a luta, aí ele ia falando, agora tá tentando ali pegar um armlock, passou a guarda, e aí eu tô olhando e tal. No primeiro eu não narrei nada, fiquei só olhando, aí dava uma enganada. No segundo, a mesma coisa, ele falando e eu observando. No terceiro eu já estava mais soltinho, aí já comecei a fazer uma gracinha, olha, passou a guarda e tal, agora montou, aquela coisa toda. E aí a coisa foi fluindo. E aí de tanto ver, de tanto acompanhar, eu comecei a entender do negócio, né? E aí rolou um lance legal, porque nas transmissões de futebol naquela época, no Sport TV e na Globo, existia uma cartilha, uma limitação. Você não podia falar muitas coisas que fugissem daquele padrão ali estabelecido. Então tinha muita coisa que eu tinha vontade de falar nas transmissões de futebol que eu não podia falar, por causa dessa norma da empresa. Mas lá no combate, os caras falaram aí, liberou geral, faz do teu jeito aí, cara, manda ver. Aí eu pensei o seguinte, falei, cara, isso é um negócio que é um pouco pesado, né? As pessoas se batendo ali e tal. Eu tenho que arrumar um jeito de deixar isso um pouco mais divertido, suave. Aí comecei a falar um monte de bordão que vinha na minha cabeça. Desarmou o disjuntor, quando o cara levava um nocaute. Porra, torcicolo de girafa. Pô, esse cara é uma encrenca, pior que dívida com a agiota. E aí foi indo e tal. E a galera curtiu, foi muito legal, foi muito marcante. Eu dei sorte também que eu peguei um momento da explosão do MMA, né? Anderson Silva começando a ganhar tudo, Minotauro, Vanderlei Silva, o Zé Aldo surgindo, e aí eu
Fui nesse embalo aí. Até falando nisso, Libertadores, e a gente citou os 2 gols do Gabigol, 2 gols que não saem da memória do torcedor do Flamengo, João. Sim. O Gabigol 2019 estava voando, foi o auge da carreira dele. E aquele Flamengo também, tá muito difícil de repetir o Flamengo 2019 do Jorge Jesus. A gente até brinca aqui na programação da Jovem Pan, que o que o Jorge Jesus deixou de viúvas aqui, impressionante. Mais ou menos umas 40 milhões de viúvas. Né? 40 milhões. Mas e o Gabigol? Você acha que o Gabigol ainda tem condições de voltar a ser aquele Gabigol? Já foi? O que você pensa sobre o Gabigol? Cara, o Vampeta, que foi jogador, sabe muito bem o seguinte, ele é um cara muito novo ainda, né, cara? Ele tem 28 anos. Eu acho que depende muito dele, né? Eu acredito que o Gabigol, o declínio dele no Flamengo começou a partir do momento que ele vestiu a camisa 10 do Zico. Eu acho que ele se perdeu um pouco nessa história, sabe? Porque ele realmente é um cara muito grande na história do Flamengo. Ele ganhou 2 Libertadores, fez 4 gols em finais de Libertadores. E a própria torcida começou a colocá-lo num patamar abaixo do Zico, né? O Gabigol só perde para o Zico na história do Flamengo. E eu acho que ele incorporou aquilo. Quando ele vestiu a camisa 10, você pode reparar que a partir daí ele começou a se perder. É muito difícil administrar isso. Acho que também não teve ninguém que conseguiu dar uma travada, dar uma freada nele, falar, calma, segura a tua onda e tal, continua jogando teu futebol. Ele se perdeu e aí veio o Tite, que é um cara que, embora ele já estivesse mal quando o Tite chegou, a gente tem que lembrar isso, sim, mas quando o Tite chega, provavelmente não ia dar certo como não deu, né? Porque eles não têm... Você mesmo falou isso aqui na Jovem Pan? Conto direto. E tem uma coisa que eu falo mesmo, assim, por exemplo, o Tite quando chega no Flamengo, né, você pega... Isso eu falo... Essas histórias é bom para daqui a 15, 20 anos que os caras vão sentar na mesa mais velha e vai... eles vão contar tudo. Você pega o Flamengo de 2019 até 2022, o Gabigol e o Bruno Henrique são os 2 principais atacantes... Sem dúvida. ...da América do Sul e defendem uma camisa, velho, que é do Flamengo. Sem dúvida. Não é a camisa do West Ham, não é a camisa do Girona. E aí Gabigol e Bruno Henrique... tem uma oportunidade muito rápida. Quase não tiveram. Eu fico sabendo que o Bruno Henrique não foi bem em campo reduzido. E que de campo reduzido? O Bruno Henrique sabia de campo reduzido. E não são mais chamados. O Gerson depois não vai mais chamado. Aí esse treinador, isso eu peguei. Eu assisti, tem jogadores que não gostam de bola, que não sabiam, falou, eu não vi jogo de da seleção. Moleque de 20 anos, não vai botar na coisa, mas só estou na seleção brasileira. Sim. Machucado, indo com 20 anos para a seleção principal, sim, eu vou acompanhar. Claro. E aí, eu gosto de um cara chamado Tim Vickery, né? Ele é um inglês, né? Mora aqui no Brasil. Ele trabalha no Sport TV, né? Bom. Aí ele falou assim, ele acompanha os caras desde sub-15, sub-14, no futebol sul-americano. E ele falou uma coisa certa também, falou, você pega aí essa dupla de ataque mais o Gerson. Os caras ganham Libertadores, ganham Campeonato Brasileiro, ganham tudo, vai Mundial de Clubes. E o treinador da seleção leva eles, e depois não leva mais. No auge dos caras. Não são os caras qualquer. Sim. Daqui a pouco esse treinador sai da seleção, espera alguma oportunidade para trabalhar na Europa, não aparece. Sim. Não surge. Ele vai pro maior clube do Brasil, que ganha tiro tudo, tá os caras lá. Sabe o que a gente fala, os bolas? A gente fala pra ele, olha quem tá aqui, cara. Fudeu nós na seleção, não levou pra Copa. E agora, como é que a gente vai fazer esse cara, pra botar esse cara na história do Flamengo também com nós? Não ia dar certo, né? O cara pode ser... aí o cara fala assim, Vamp, mas tem ali 40 milhões de torcedores, 50 de... Meu irmão, são seres humanos de carne e osso e tem sentimento. Quando olhar, não vai pensar nos 40 milhões se tem que ganhar jogo. Estou falando que deixou de correr, ou não sei o quê. A vaidade do Gabigol. Agora o Gabigol falou, agora é minha vez de pegar ele, que ele está na minha praia. Sim. Que é onde eu fui 4 gols de finais, ganhei Libertadores, ganhei tudo. Ele ganhou, mas ganhou pelo Corinthians. Aquele do Flamengo, eu sou o cara. Sem dúvida. E aí vem o Felipe Luiz, eu acredito que nesses 11 jogos que faltam, do Flamengo no Brasileiro, e provavelmente 3, ou mais um na Copa do Brasil, o Gabigol vai ser diferente. Ainda não voltou a jogar nada. Ainda mesmo com o Felipe Luiz, eu achei que ainda tá muito, mas tá mais feliz. Tá mais feliz. Eu acho isso, Pedro, respondendo a sua pergunta, eu acho que agora, com um treinador que gosta dele, que vai dar sequência para ele, que confia nele, eu acho que ele ganha uma motivação diferente e eu acho que ele pode voltar a ser, sim, aquele atacante de gols
decisivos, né? O Gabriel nunca foi um centroavante extremamente técnico, um craque, mas ele é um jogador 9 mesmo é o Pedro. Exato, esse é um diferente demais, né? Mas o Gabigol é aquele cara, era aquele atacante que o adversário ficava preocupado com ele. Pô, lá vem esse cara aí, é chato, ele provoca, ele faz gol decisivo. Eu acho que ele pode voltar sim. E Tite, a passagem do Tite, o que você achou? Eu acho que isso tudo que você falou influenciou. Eu acho que foi uma passagem de altos e baixos, né? O Tite teve bons momentos, mas o melhor momento dele no Flamengo foi o momento da Copa América, que 10 jogadores estavam fora. Então, quando ele teve que contar com um elenco muito desfalcado, ele soube trabalhar muito bem isso e o Flamengo ali com ele foi muito bem, né? Depois da Copa América, que essa galera toda voltou e tal, e que antes da Copa América com ele estava indo e descendo, e a campanha na Libertadores muito ruim, ele não conseguiu administrar direito o vestiário, e eu acho que ele não entendeu muito bem o Flamengo. Você jogou no Flamengo, você sabe, e jogou muito no Corinthians, você sabe que o Flamengo e o Corinthians são completamente diferentes, né? O dia a dia é tudo diferente. Então, assim, ele não entendeu muito bem o Flamengo. E acho também que não fez muita questão de entender o Flamengo, não administrou bem essa situação com o Gabigol e tal. E acabou sucumbindo por causa dos resultados, né? Você ser eliminado numa Libertadores por um time que é muito inferior ao seu, aí não teve jeito, né? Eu brinco aqui no programa, digo, quando o Flamengo foi campeão carioca, invicto e tal. Aí eu falei, não, invicto não, que o Sub-20 perdeu um jogo, né? Foi. Aí eu falei assim, Tite, por que você pegou a medalha e deu lá pro treinador do Nova Iguaçu? Pega a medalha de volta que só vai sobrar essa medalha pra você, viu? Aí agora ele vai chegar em casa, vou ganhar ali. Cadê a medalha? O que eu tenho do Flamengo? Não tem nada. A medalha tem que buscar lá na mão do treinador do Nova Iguaçu. O Carlos Vitor. Podemos dizer que foi uma passagem abaixo do esperado. Se esperava mais do Tite. Mas assim, a gente desconfiava, né? Exatamente por causa da situação do Gabigol. Mesmo o Gabigol estando mal, torcida, né? Nunca caiu também na graça. Nunca, assim. Ele já chegou no Flamengo com uma pressão e uma implicância da torcida, exatamente por causa do que você falou do Gabigol e do Bruno Henrique. Porque, de fato, ele deu pouquíssimas oportunidades, naquele período entre 18 e 22, para a principal dupla de ataque do futebol brasileiro. Ele não levava os caras. Estava claro que ele não contava com os caras. E aí ele entra nesse terreno, no terreno dos caras, a torcida já pegando no pé dele. Ele sempre remou contra a maré, acabou. Um país com 220 milhões de habitantes, segundo dizem. Uma torcida de quase 45, 50 milhões. É brabo. Você acha que os caras vão esquecer? Não tem como. Fora o passado na seleção. Fica também. E a pressão da torcida do Corinthians também, né? Que ficou brava com ele. Pô, não ia dirigir clube nenhum e agora vai pro Flamengo. Aí começou também a botar pressão de longe, mas chega, né? Aí, cara, é difícil. Não deu certo, né? Não deu certo. Felipe Luiz está chegando agora, a gente está gravando esse programa. Difícil a gente saber que vai ser o Flamengo do Felipe Luiz, mas o começo animador. E ele é um cara inteligente, estudioso, foi treinado pelo Tite, foi treinado pelo Simeone, Mourinho. Você acha que pode dar certo o Felipe Luiz como técnico do Flamengo? Eu acho que tem tudo para dar certo, porque o Flamengo, o Vampeta jogou no Flamengo, o Vampeta conhece lá o Flamengo. O Flamengo tem umas coisas meio especiais, assim, um pouco diferente de alguns outros clubes. E o Flamengo, normalmente, ele dá certo com técnicos que estão começando e que fazem parte da história do clube. Foi assim com o Carpegiani, que tinha deixado de ser jogador, virou treinador, com aquele timaço, foi campeão do mundo da Libertadores. Carlinhos, quando foi campeão em 87, nunca tinha dirigido um time profissional. Entrou, foi campeão. Andrade em 2009. Também nunca tinha dirigido nada, campeão em 2009. Jaime de Almeida, Copa do Brasil 2013, também era auxiliar técnico, tinha dirigido o Júnior, campeão. E agora o Felipe chega... Conhece bem o ambiente. Conhece bem. O Felipe, até 6 meses, ele fazia parte deste vestiário, ele era uma das lideranças desse vestiário, ele conhece o clube, ele entende o clube e ele é mais bem preparado do que todos esses que eu citei anteriormente. Então, a chance dele dar certo no Flamengo eu acho que é muito boa. E eu acho, Vampi, que ele tem tudo para ser um grande treinador, eu acho. Não, todas as condições. Não, isso a gente estava vendo assim, né? Os jogadores argentinos, eles param de jogar. Quem diria que o Tevez ia ser treinador, velho? Pois é. Os jogadores argentinos, eles param de jogar e vão. Você tem o Mascherano, você tem o Tevez, você tem ali na comissão técnica do Scaloni, você tem ali o Samuel, você tem o Pablo Aimar. Tudo.
E os jogadores brasileiros normalmente não quer insegurança, sabe como que é, aquele degola. E eles gostam mais de tática, né? O brasileiro não é muito ligado. E aí você tem o Rogério Ceni hoje, aí você tem o Roger Machado já, que já vem há um tempão. Sim. Agora o Felipe Luiz surgindo. Isso. Uma galera torcendo, não só a torcida do Flamengo, mas os boleiros que gostam do Felipe Luiz, todo mundo. Ele é um cara do bem, né? Tô torcendo pra ele pra caramba. Né? O Dorival, campeão lá e não fica. O que você achou? Cara, isso aí é algo até hoje... Duas coisas. Dorival no Flamengo. Sim. E Dorival agora na seleção. Cara, Dorival no Flamengo. Eu acho que até hoje não está bem explicada essa história, porque você não renovar o contrato de um cara que ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil é algo que não bate muito bem, né? E leva o vice da Copa do Brasil. Exatamente. Leva o Vitor Pereira. Quer dizer, pior ainda. Eu ganho do cara, sou campeão em cima do cara, o cara vem e fica no meu lugar. Essa é uma história que até hoje realmente... Eu já perguntei isso ao Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, no podcast que eu faço. Ele não explicou assim muito claramente. Isso aí é um mistério. Dizem que a diretoria ficou irritada com o Dorival porque o Dorival tinha combinado com os jogadores férias mais longas e não tinha falado para a diretoria, né? Mas aí também já mostra uma falta de comando, porque como é que você vai combinar uma coisa com os jogadores e não fala para o teu chefe, né? Isso aí, então, isso é o que dizem, né? Mas foi um erro, né? Foi um erro porque o Dorival vinha muito bem. E, cara, sinceramente, o Dorival na seleção, ele está inteiramente perdido, cara. E eu vou te falar um negócio... É duro, porque o brasileiro, com a história que ele tem, está aqui um campeão no mundo, que ajudou o Brasil a ser 5 vezes campeão no mundo. Então, nós brasileiros temos, assim, a impressão, ainda muita gente acha, nós não precisamos aprender nada com ninguém de futebol. Nós sabemos tudo de futebol e a gente não precisa aprender nada com os outros. Cara, tá na hora do Brasil abrir espaço na seleção brasileira para um treinador estrangeiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que não tem, neste momento, nenhum técnico brasileiro capaz de melhorar a seleção brasileira. Recentemente nós tivemos o Cuca com uma boa fase, poderia ter sido o Cuca, não foi. O Renato teve um bom momento, não foi. O Fernando Diniz ficou provado que era cedo. E o Dorival... Tá perdidinho, cara. Tá perdidinho. Eu não sei, eu acho que o Dorival, torço para que dê certo, mas acho que o Dorival, ele não está mostrando firmeza no trabalho dele para tirar o Brasil dessa situação e chegar à Copa. Eu acho que a gente tem que trazer um técnico estrangeiro, tem que deixar o orgulho de lado, cara. Já tem um monte de técnica aí nos clubes, por que não na seleção brasileira? Eu acho que a gente vai tanto lá para fora com os nossos jogadores e tal, por que não? Mas vai ser difícil, porque é uma resistência muito grande. Aquela época que o Jorge Jesus estava na pista, era o momento certo. Eu acho que ele é um grande nome, hein? E agora... pouquíssimo tempo ele já voltou a falar, se tivesse o convite... ele está cavando direto, ele está cavando, ele quer isso, Mas a CBF foi atrás do Carlo Ancelotti. Aí seria espetacular, né? Assim, quando a gente fala em Europa, está muito acima do Jorge Jesus. Você acha que é esse nível que tinha que buscar a seleção brasileira? Ou o Jorge Jesus caberia na seleção? Cara, eu acho o seguinte, o ideal seria trazer o Klopp, que agora vai para a Red Bull Bragantino, né? Diretor esportivo. Diretor tudo. Da empresa, né? Poderia ser o técnico da seleção brasileira, seria fantástico. Guardiola, o sonho, maravilhoso. O Ancelotti, fantástico. Mas esses não vêm. Então, os grandes treinadores europeus não vêm para a seleção. Não seleção nem na Europa. Tem o Zidane, por exemplo, disponível. Acho que também não vem. Joaquim Low, lembra? Foi campeão. Acho que não vem. Livre no mercado. Então, dentro dos disponíveis e acessíveis, que tem aqueles que são mais acessíveis, eu colocaria 2 caras. Ou o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira. Para mim, um dos 2. Acho que seria o mais indicado. E eu escolheria o Jorge Jesus por quê? Porque eu acho que o Jorge Jesus ele é mais experiente do que o Abel Ferreira. Ele tem uma carreira muito mais longa, ele tem um convívio maior há muito tempo com vestiários, com muitas estrelas, com jogadores pesados, ele demonstra muito mais vontade de dirigir a seleção brasileira. Então eu iria no JJ. E se não desse o JJ, eu tentaria o Abel Ferreira. O Jorge Jesus chegar para ele, a seleção brasileira teve treinadores estrangeiros, mas isso é relâmpago, né? Você vai ser o primeiro mesmo de verdade. Porra, a vaidade do velho ia ficar doido, hein? O velho ia ficar maluco, hein? Ele quer isso. E outra, ele é um cara bem financeiramente resolvido. Bastante. História dele. Eu acho que E não ia ganhar mal. Não, o tataraneto dele tá resolvido. Ia voltar a morar no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, que ele gosta, tem história lá e tal, aquela coisa toda. E assim,
Cara, uma coisa a gente não pode negar, assim, ele foi um cara que veio aqui para o futebol brasileiro e ele marcou uma época aqui, né? Ele mudou o jogo. Existia uma acomodação no futebol brasileiro. Não, os técnicos brasileiros estão aqui, aí sai o técnico desse time, vai para aquele time, aí o técnico que estava aqui vai para cá e o outro vem para cá, ficava aquela rodinha. Ele chegou, bagunçou tudo. Então hoje os caras que estão aqui, fazendo muito sucesso, Abel Ferreira, o Luiz Castro passou por aqui, agora o Arthur Jorge, o Vojvoda. Eu acho que esses caras, o Jorge Jesus, abriu um caminho e solidificou uma estrada que esses caras todos vieram para cá. Então acho que isso também é um outro ponto que leva. Tem duas entrevistas muito interessantes, não sei se vocês viram. Uma do Jorge Jesus e do Ancelotti, de rodízio e descansar jogadores, né? Ah, sim. Ele fala descansar, ele vai descansar. Quinta, sexta, sábado, domingo ele vai estar lá com as perninhas. Tem que correr, E o Ancelotti também em relação ao Rodrigo. Exato. Ele falou descansar, domingo ele está em campo. Eu não sei se o Dorival chega à Copa do Mundo, não. Eu tenho dúvidas. Dependendo do que, né, a gente está gravando o programa, dependendo do que aconteça hoje, na próxima rodada, eu não sei se ele segura até... E o Neymar está lá trabalhando com o JJ lá no Al Hilal, né? Não foi nem inscrito agora porque o joelhinho não está bom, de repente, sei lá, né? Eu não sei não. Vamos ver. Até desse Flamengo do JJ me fez lembrar daquela cobertura que você chegou a fazer na Fox. Sim. Da decolagem do avião rumo ao Mundial. Isso deu uma... Diferente, a gente falou em coisas diferentes, assim. Porra, que loucura. Como é que foi, assim, chegar em você na redação e falar, não, ó, João, você vai ter que narrar a decolagem do avião, vambora. Não foi não. Foi tudo... Cara, foi o seguinte, isso aí foi muito doido, porque por causa da multidão que invadiu a rua lá no Rio de Janeiro, o ônibus do Flamengo atrasou, né? Então, por consequência, a decolagem atrasou. Quis o destino que na hora que o Flamengo estava embicando ali o avião na pista, abriu o programa que eu apresentava, o Expediente de Futebol. Aí o coordenador no meu ponto eletrônico, o Rogério Micheletti, falou, João, nós vamos abrir com a imagem do avião do Flamengo taxiando na pista para decolar. Calhou direitinho. É contigo aí, segura a onda aí. Aí eu falei, pô, beleza, vamos lá. Começou, tal, lá vai o Flamengo e tal. E aí eu comecei a fazer uma narração daquilo, cara. O Flamengo pro Mundial de Clubes, aquela coisa toda, decola, Mengão, toca música, o Mengão decolou, rapaz, isso aí deu uma... Porque assim, quem é Flamengo, achou muito legal, né? Ah, sim. E quem não é Flamengo ficou louco. Pô, tal, que loucura, clubismo e tal. Mas o mais bacana é o seguinte... acabou fazendo escola, né? Porque no ano seguinte o Palmeiras foi pro Mundial, narraram a decolagem do Palmeiras, não fui eu, foi o canal. Eu lembro. E aí, outra vez, narraram a decolagem de outro time indo pro Mundial, e aí as pessoas ficam me perguntando nas redes sociais, e aí, tu vai narrar a decolagem do meu time indo pro Mundial, aquela coisa toda. Então foi um negócio inteiramente... espontâneo ali de momento e que realmente, cara, até hoje o pessoal lembra, é diferente, né? Você realmente narrar uma decolagem de avião, dá pra narrar tudo, eu já narrei outras coisas da minha vida também, que eu não posso falar aqui, mas assim, mas narrei a decolagem de avião lá que todo mundo viu. E você citou o Abel Ferreira, Abel Ferreira, Palmeiras, Leila, você curte esse trabalho do Palmeiras? Até emendando os assuntos, já que a gente falou de seleção, eu vejo muita gente comentar assim, como eu gostaria de ver Leila Pereira presidente da CBF e Abel Ferreira como técnico. Você acha que essa dupla do Palmeiras cairia bem na seleção? Cara, eu acho que sim, porque a Leila é admirável, né? Não é fácil. A gente vê, por exemplo, na minha área, né, na nossa área aqui, as narradoras, né, o que elas vêm sofrendo. Não é fácil você romper barreiras, né? E eu acho que a Leila, como mulher, sendo presidente de um clube da grandeza do Palmeiras e demonstrando a firmeza, a personalidade que ela tem, a gente já teve outra presidente mulher, a Patrícia Amorim foi presidente do Flamengo, mas ela não tinha a presença da Leila, né? A marca da Leila. A Leila é uma mulher muito forte, realmente é admirável o que ela consegue, a personalidade dela é uma grande liderança. E em relação ao trabalho do Abel no Palmeiras, cara, pô, é espetacular, né? Porque o Palmeiras ganhou muitos títulos recentemente por causa do Abel Ferreira. Eu não tenho a menor dúvida. Ele pegou jogadores que talvez não fossem num nível extraordinário e elevou muito o nível desses caras e formou um conjunto muito forte.
e ganhou muitos títulos. Então, essa dupla é uma dupla muito competente, né? Sem dúvida. Aproveitando que a gente está em São Paulo, então, falando do Palmeiras, o Corinthians com o Depay, você acha que isso vai dar certo? E o problema agora é o... E aí, vai... E o patrocinador? Ih, que desagradável. O Corinthians todo dia tem uma notícia, né? Tá no noticiário, impressionante. Pois é, assim... Tá caprichando. Separando as coisas assim, a contratação do Depay é fantástica, cara. Ele é um grande jogador, um jogador de bom nível da Europa e que, ao chegar aqui, com certeza pode ajudar muito e já tem ajudado, né? Ele ainda não está no melhor da sua forma. Agora, o Corinthians, nessa situação que ele se encontra, e essas notícias todas, já saiu um patrocinador, aí agora vem um outro patrocinador que vai bancar a maior parte do salário, aí agora vem a notícia de que não está regularizado. Quer dizer, isso aí é que é o problema, esse é que é o risco Depay. Você trazer o cara num momento que as coisas não estão arrumadas, né? Então, isso é muito ruim. O que é muito bom pode acabar se tornando muito ruim. Eu torço para que tudo dê certo, que paguem o salário dele, que a empresa lá seja regularizada e que ele continue, porque eu acho que ele vestiu bem a camisa do Corinthians, a Fiel o recebeu muito bem, já tem uma química ali e tem tudo para dar certo, né? Agora, tem que pagar. Se não pagar, pega o avião, vai lá para a Holanda, de um abraço. João, agora aproveitando que a gente está chegando na reta final, hoje você está no Paramount? Exato, Paramount Plus, exato. Você tem o seu canal no YouTube. Isso, Fala João Guilherme. Uma divulgada, assim, obrigado. De onde você está trabalhando atualmente, para a galera poder te acompanhar. Obrigado, Pedro e Vampeta. Eu estou lá no Paramount Plus, né, a gente fazendo os jogos da Libertadores, da Sul-Americana. Agora vamos transmitir a semifinal da Sul-Americana com exclusividade, Cruzeiro e Lanús. Eu estarei nesses dois jogos com o PVC. E estou lá no meu canal no YouTube, né? A galera que quiser acompanhar, Fala João Guilherme. A gente está lá com lives, comentários, interagindo com a turma e falando de futebol. Legal, foi um prazer, viu, João? Obrigado, meu amigo. Obrigado e parabéns. Um deboche. A Jovem Pan, o Resenha, o Vampeta e o Pedrão. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Nosso rei da resenha essa semana, João. Boa. Obrigado, parceiro. Boa. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, Vampeta. Queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Você pode acompanhar o Reis da Resenha também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você que está nos acompanhando agora pela TV Jovem Pan News, em todas as plataformas aqui na Jovem Pan, como gosta o Vampeta. E na semana que vem tem mais Reis da Resenha aqui na Jovem Pan. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.